A paz de Cristo, meus irmãos. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um assunto bastante polêmico. Será que nós, crentes em Jesus Cristo, filhos de Deus, será que nós podemos ser ricos? É um assunto que alguns tratam com alguma polêmica. Na realidade, a Bíblia é muito clara quanto a esse assunto. Ela sempre traz muitas advertências. Repito, quanto a esse assunto, a Bíblia sempre traz algumas advertências bem importantes quanto ao dinheiro. Nós precisamos meditar nessas advertências em nome de Jesus. Nós vamos ver um texto muito claro, um texto do Novo Testamento específico para pessoas ricas, para pessoas que têm grandes propriedades, grandes recursos financeiros. Se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 6, é um texto muito claro. Nós vamos meditar nele. O texto bíblico diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que faça o bem, que enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis e prontos a repartir. Quem tesoure para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Vamos meditar, vamos analisar. O texto começa dizendo manda, ordena. Enfim, essa é uma ordem inspirada por Deus. Deus deseja que Paulo estava ordenando a Timóteo, assim como o próprio Deus ordena aos seus ministros nos dias de hoje, que expliquem essa palavra com muita clareza para as pessoas. Então é uma ordem aos ricos, aos poderosos, àqueles que têm, realmente uma alta capacidade financeira, muitos recursos financeiros. Esse texto é específico para vocês. E está dizendo que são ricos deste mundo. Ou seja, está especificando, não está, porque a Bíblia também traz muito o termo ricos em obras, Sempre traz esse termo de rico em obras. Mas aqui está falando os ricos segundo o padrão deste mundo. Ou seja, ricos em posses. Quem sabe você que está ouvindo é uma pessoa que tem muitas posses, ou quem sabe você é uma pessoa que vai ter no futuro e está aprendendo mais da palavra de Deus nesse dia. Então, agora vai começar a instruir. Primeiro ele identificou e agora vai começar a instruir com muita clareza. Primeira verdade bíblica: não sejam altivos ou arrogantes ou orgulhosos. Então não sejam soberbos, altivos, arrogantes, orgulhosos. Ou seja, não deixe essa riqueza prejudicar vocês com todas essas características que não são agradáveis diante de Deus. Depois o texto vai avançar. Não ponham a esperança na incerteza das riquezas. Não ponham a esperança de vocês na incerteza das riquezas. A Bíblia mostra em muitos outros textos que o dinheiro ele não traz essa segurança, que o dinheiro ele pode uma hora ter, como em outro momento ele pode não estar mais ali. Então, por isso, nós não devemos confiar que é o dinheiro que vai nos trazer proteção, porque isso seria idolatria diante de Deus. Nós não podemos colocar a nossa confiança e segurança no dinheiro. Isso seria, repito, idolatria. Mas toda a nossa esperança e segurança, ela sempre deve estar em Deus e nunca no dinheiro. Você pode ter dinheiro, mas você não pode confiar que é Ele que te sustenta. Porque você deve entender que é Deus quem te sustenta. E o dinheiro tão somente é uma bênção, é uma dádiva de Deus sobre a sua vida. O texto vai seguir e vai dizer que Deus é aquele quem dá ou quem provê todas as coisas para nossa satisfação. Então,
tudo que nós precisamos para nossa satisfação não vem pelo dinheiro ou por meio do dinheiro, mas vem de Deus. É Deus quem nos dá abundantemente ou ricamente tudo que precisamos para nossa satisfação. Então, não atribua toda a sua alegria, não atribua a sua alegria ao dinheiro, mas atribua a sua alegria, a sua satisfação, as suas realizações a Deus, que tem abençoado a sua vida. E o texto bíblico vai avançar e vai dizer assim: quanto aos ricos deste mundo, que façam bem, que enriqueçam ou que sejam ricos em boas obras, que repartam de boa mente, que sejam comunicáveis. Verso 19, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Vamos nos aprofundar. Então, vai começar esse texto dizendo que façam o bem. O bem aqui é uma palavra bem importante, porque muitas pessoas usam o dinheiro para o mal, ou para a corrupção, ou as suas obras são más, são ruins. Enfim, tantas coisas más às vezes podem acontecer, e principalmente por causa do dinheiro. Então, que você sendo rico, que isso possa te auxiliar a você fazer o bem. Depois o texto bíblico vai dizer que vocês enriqueçam ou que sejam ricos em boas obras. É uma palavra semelhante. Ou seja, que você seja rico não no dinheiro. Agora está dizendo aonde você deve enriquecer. Você deve enriquecer no dinheiro ou nas obras? A Bíblia está dizendo, você pode ter dinheiro, mas Deus deseja que você seja rico em boas obras. Porque o dinheiro na terra não te garante a vida eterna, mas você rico em boas obras certamente é um caminho aprovado diante de Deus. Depois vai dizer, repartam de boa mente. Essa boa mente, outra tradução usou generosos. Ou seja, quando você vai repartir, quando você vai abençoar alguém ou abençoar algo, você deve fazer com boa mente ou com generosidade, entendendo que Deus te abençoou generosamente e que você também deve repartir assim dessa forma quando for necessário. A Bíblia vai dizer então, e que sejam comunicáveis, ou outra tradução diz prontos para repartir. Aqui fala numa prontidão. Todas as outras traduções, a NVI, a NVT, a NTLH, trazem esse termo, prontos para repartir. Esse prontos aqui, ele fala de uma disposição. É mais do que ter dinheiro, é mais do que ser rico, mas fala a respeito de estar disposto a repartir sempre que for necessário. Repito, estar disposto, pronto para repartir. Ou seja, quando for necessário, a sua ação não vai ser com lentidão, com demora. Pelo contrário, você vai estar pronto para repartir. A Bíblia ali também vai dizer, então, no verso 19, que entesourem para si um bom fundamento para o futuro, para alcançar a vida eterna. Então, você entesoura não para o presente, mas para o futuro. Porque a vida eterna, ela não acontece agora no presente. Agora no presente nós desfrutamos de uma vida terrena. Então, no futuro sim é que nós vamos desfrutar plenamente da vida eterna. É no futuro que isso vai se consumar. Então, entesoura, seu tesouro não é para o presente, mas para o futuro, para que assim você possa alcançar a vida eterna. Não são todos que podem alcançar, mas se você agir conforme a palavra de Deus, você vai sim poder alcançar a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e por meio da palavra de Deus, que nos instrui com muita clareza o caminho em que devemos andar. Eu anotei algumas verdades práticas também a respeito desse assunto. Vamos meditar junto. A primeira verdade é que não é pecado ser rico. A Bíblia, ela não é contra você ser rico, mas ela traz muitas advertências, muitos avisos bastante importantes a respeito disso. Várias dessas advertências vão estar disponíveis aqui nessa playlist Dinheiro. Então existem muitas advertências. A lista de advertências, de avisos que Deus nos dá é muito grande. Então a gente precisa
contemplar com muita clareza e entender todas as advertências de Deus a respeito do dinheiro. Então, não é pecado ser rico. Quero falar a respeito de dois, um que era bom e um que era mau. Jó, no capítulo número 1, nós vemos que ele era rico, ele tinha muitas posses, muitos funcionários ao seu serviço. Nós vemos na Bíblia um homem chamado Nabal, que era outro homem. A Bíblia também mostra que ele também tinha muitas posses, muitos recursos, mas a Bíblia mostra que Nabal era um homem extremamente mau. Então, veja bem, a Bíblia mostra tanto homens bons como homens maus, homens com grande propriedade em dinheiro, em recursos, em funcionários, em terra. Então, você precisa entender que você não pode ser como Nabal, você não pode ser um homem mau. O dinheiro não pode ser para sua corrupção e para sua maldade. Outra verdade é que você não precisa ofertar todo o seu dinheiro a Deus. Infelizmente, muitos falsos pastores, fique atento, a Bíblia não diz que todos os pastores são de Deus, a Bíblia nos adverte que há falsos pastores, há lobos devoradores de rebanho. Então, a Bíblia diz que esses homens tentam nos enganar. A Bíblia diz que eles, com palavras fingidas, vão fazer comércio de vocês. A Bíblia já diz que existem homens assim, mas existem muitos pastores que são segundo o coração de Deus também. Então, cuidado com esses falsos pastores, falsos líderes que tentam retirar todo o seu dinheiro, tentam retirar o melhor do seu dinheiro, tentam te roubar, tirar vantagem sobre você. Isso não é verdade. Você precisa se instruir mais na palavra de Deus a respeito como é o bom comportamento com dinheiro, que é assunto desse vídeo. Não adianta também, por causa do seu dinheiro, você tentar fazer barganha ou tentar fazer negócios com Deus. Deus não negocia com seu dinheiro. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Então você tão somente é um mordomo, é um administrador. Não use o seu alto cargo, o seu alto dinheiro para tentar fazer barganha com Deus. Isso não seria agradável. Depois, o dinheiro, ele deve nos levar a um caminho de temor a Deus, a um caminho de reverência, sabendo que quanto mais nós recebemos, mais o Senhor requer de nós, seja em dons, seja em talentos, mas seja também na administração da mordomia. Outro aviso importante é não confiar no dinheiro. Não confiar no dinheiro. Isso Deus considera como idolatria. Toda sua confiança deve sempre estar em Deus. E por fim, que já comentei bastante, a mordomia. Ou seja, nós somos administradores. Então, uma grande quantidade em dinheiro, em recursos, em posses, em bens, isso também nos traz a mordomia, que é a administração desses recursos, que ela possa ser para a glória de Deus. Amém? Que essa palavra possa ser transformadora para a sua vida. Que essa palavra possa ser um bom fundamento, uma ótima instrução, que você possa compreender com clareza as verdades a respeito do reino de Deus. Se esse vídeo te edificou, se esse vídeo foi proveitoso para a sua vida, também compartilhe com mais pessoas. A graça do Senhor Jesus, a graça e a paz. Até o próximo vídeo.